Nossa, bem demais. Desce. Aê. Mais uma coisa. Tá? Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Vamos bater um papo sério hoje aqui sobre este equipamento. A Avata 2 da DJI. Se você trabalha com gravação de shows, se você trabalha com eventos à noite, não compre o drone sem primeiro assistir e entender a minha opinião sobre este produto. Como muitos de vocês aqui no YouTube sabem, eu trabalho com produção de shows, com gravação de DVDs, com clipes musicais, e eu uso bastante drones FPV. Eu contrato muitos drones FPV para fazer a produção do nosso material. Eu contrato pilotos para voar nos shows. Por quê? Primeiro, porque eu sempre disse que eu não sou um fã de drone. Eu prefiro não ter a responsabilidade do equipamento no show. E o outro ponto é que eu já nunca gostei de montar nada. Então, se tiver que comprar um computador, tipo as pessoas fazem com o Hackintosh, por exemplo, eu não faço. Eu compro o computador original como ele vem. Eu não gosto de mexer, é meu isso. Eu também não gosto de montar FPV, nunca gostei e nunca vou montar uma FPV. Com a música tu já vem, pousa, ou... Não, bateria tu vai ter, de boa. Na real, de boa. Só tem que dar start em cada música, Então, por inúmeras vezes, eu contrato pilotos de FPV para prestar serviço para mim. Primeiro, pela responsabilidade que eles vão ter sobre o produto deles, e segundo é que eu não vou parar para montar um FPV para utilizar e coisa e tal. Bom, mas vamos lá. Eu falei alguns vídeos atrás aí sobre a minha adaptação para o mercado de 2025, entendendo que o mercado vai mudar muito no ano de 2025 devido à economia, à política e tudo mais, e entendendo que se eu não tomar algumas atitudes, eu acabo ficando, digamos assim, que em desvantagem ao mercado. Ou seja, antes, quando a economia estava forte, eu tinha a opção de escolher o que eu fazia e o que eu não fazia. Eu simplesmente, projetos pequenos que eu achava que não cabia no volume da minha empresa, eu dizia, não, esse tipo de projeto eu não atendo. Mas 2025, a gente entra numa nova fase, entra numa fase de, digamos assim, de sobrevivência. Nós temos um período meio nebuloso, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, cabe a nós, empreendedores, entendermos o mercado e criarmos uma nova estratégia. E a minha nova estratégia, que é bem clara, deixo bem claro, eu tenho orçamento para tudo, desde o projeto pequeno até o projeto grande. Não tá muito baixo, só tu tem que prestar atenção no seguinte, presta atenção nos lugares para te sair depois que vai estar tudo escuro. Sim, eu vou fazer um teste aqui de pouso, tá? Tem que sair dele. Tá, então, faz pra mim o seguinte aí, ó. Entra na configuração da câmera. Aí, tira esse ISO automático, bota ISO, sei lá, bota 400 por enquanto. Mas tá... Faz o que eu tô te pedindo. Tá em ISO automático, bota ISO manual 400. 400. Ali onde tá, aí no obturador tá 1000, vem pra 60. Vamos filmar só a parte do voo. Então, num projeto menor, eu não tenho como, por exemplo, contratar um piloto de FPV, que no mínimo me custar R$2.000, no mínimo. Tem casos que é até mais caro. E eu não estou aqui fazendo julgamento de preços. Eu acho super válido ele ter a responsabilidade dele, ele comprar o equipamento dele, ele me entregar o produto, é o trabalho dele, é a hora trabalhada, é a viagem e tudo mais. Tá muito longe disso. Só que tem projetos menores que não comporta somente o piloto FPV por R$2.000, R$2.500, R$1.500, não importa. Então isso no volume total do projeto acaba, digamos que inviabilizando ter o FPV. E o que eu fiz? Então vou comprar um Avata 2 para atender esses projetos menores, porque
Nesses projetos menores, que eu vou fechar lá um projeto, por exemplo, 30%, 40% às vezes mais barato do que o meu projeto eventualmente grande, aquele que eu uso um monte de câmera. Então, vamos supor, o projeto grande eu gravo lá com 12, 14 câmeras, e o menor eu vou gravar com 6, tudo isso pensando em custo, e eu vou ter a possibilidade de inserir um FPV também. Mas aí é que tá, vamos falar sério sobre isso aqui. Essa foi a minha ideia inicial em comprar o Avata. Não é lançamento, né? Já tem 1 ano, eu acho, esse drone. Eu não comprei no começo porque eu não via a necessidade de comprar esse drone, até porque eu tive a versão aquela FPV, né? O DJI FPV. Muito legal a atitude de vocês, os cachorros. Voltando. Eu já tive aquele DJI FPV e a qualidade dele à noite era péssima, péssima. Simplesmente não era usável de maneira nenhuma. Era muito, muito, muito ruim. E eu tinha na minha cabeça, né, que aí depois veio o Avata 1, eu li alguns vídeos na internet, e eu também vi que não era grandes coisas e tudo mais. Mas chegou o Avata 2, eu vi alguns vídeos, vi que melhorou, mas não me convenci com o resultado. Comprei o Osmo 3, que inclusive é o que está me gravando agora, e o Osmo 3 me impressionou na qualidade das gravações à noite. O preto é preto, ele não é ruído, o preto é preto. Se é escuro, não é ruído. E é isso que me importa, não é que eu queira que ele fabrique a luz, não é isso, eu quero que ele me entregue um resultado de preto sendo preto. Então eu tenho uma excelente visão, uma excelente experiência com o Osmo 3. Ele é muito, muito bom. Inclusive eu já usei o Osmo 3 e uso em algumas situações captando algum tipo de instrumento dentro do palco por ele ser pequeno, tipo uma bateria. E o resultado do trabalho do Osmo, ele é muito bom. Consigo casar a ciência de cores da DJI com as Blackmagics muito fácil. Mas voltando lá para os projetos maiores, onde eu contrato SPV, eu vinha enfrentando algumas coisas que me incomodavam bastante. Nada com os pilotos, porque eles podem assistir esse vídeo aqui, não tem nada com eles. Eu trabalho com pilotos muito responsáveis e muito bons, voam muito bem. Mas a GoPro eu tinha uma dificuldade e tenho uma dificuldade gigantesca de casar as imagens da GoPro com a Blackmagic. Eu não vou dizer que é impossível, tá? Porque talvez tenha alguém que esteja no nível acima de mim para fazer cor, para poder manipular e vai conseguir, mas eu não consigo. De dia, show de bola, vai embora. À noite, eu tenho uma dificuldade tremenda de conseguir fazer isso. E isso estava me incomodando muito, né? Eu tive um trabalho, por exemplo, no final do ano passado, que eu particularmente não aprovei o drone. E não é culpa de ninguém, é a própria GoPro que... Sinceramente, eu não sei o que explicar, né? A gente deixava lá de um ISO 100 até um ISO 400 e quando ela trocava de ambiente dava aquela... tipo assim, se ela tava lá atrás do palco, eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou colocar as imagens aqui para não ficar ruim para o meu cliente, tá? Mas eu vou usar como um exemplo. Eu colocava a imagem lá atrás, né? No drone lá atrás, o drone vinha, tava pegando público, subiu o ISO certamente para 400 e o palco explodido, estourado total. E para mim isso não é aceitável. Quando eu entrava no palco, ele se adequava, baixava certamente o ISO para 100 e ia, tá? Ia. Mas a imagem ruim, uma imagem travada, uma imagem amarrada, ruim de verdade, não é preconceito, é ruim. E aí compramos então o tal do Avata 2, o meu filho começou a treinar bastante, começou a usar em casa e fomos para o nosso primeiro projeto Pocket, um projeto menor, que nós utilizamos o Avata 2. E aí, meu irmão? Aí eu vi o quanto tempo eu perdi brincando com GoPro. E se você tem dúvida que o D-Log dele casa com a Blackmagic, ele casa perfeitamente, é igual. Depois que tu trata as duas imagens, não é reconhecível o que é Blackmagic e o que é Osmo.
É incrível, incrível. Ah, e como é que ele funciona? Muito, super bem. Usei, deixei algumas imagens aí para você ver. Eu super recomendo, eu me arrependo de não ter comprado antes. Infelizmente, o que eu vou dizer assim, ó, é que talvez eu não venha mais contratar pilotos FPV com GoPro. Não é pelos pilotos, não é pelo valor, mas sim pela qualidade da entrega. Não tem como comparar. São coisas muito diferentes. Como é que eu justifico que este aqui ele faz... Eu também deixei o ISO aqui no automático de 100 até 400. Como é que eu justifico que este drone aqui, ele entende melhor a luz? Eu acho porque ele é um drone mais lento. Ele é um drone mais cine. Tu voa ele no modo normal, né? Porque eu não preciso de velocidade, eu não preciso de acrobacias. Esse é o grande detalhe do drone. Eu, no meu caso, nos meus trabalhos, eu não preciso de acrobacia, não preciso de um drone rápido, eu preciso de um drone que seja maleável para entrar em lugares apertados, para fazer 360 ali na volta do artista. Esse é o tipo de cena que eu uso nos meus trabalhos. Eu acho que por ele voar mais lento, por ele ser um drone totalmente estabilizado, um drone que tu parou ele fica estável no ar, ele acaba se adaptando melhor a essa luz e eu consigo utilizar de tudo, mesmo a imagem lá de trás como a imagem da frente. Se você está pensando em comprar um DJI Avata 2 para usar à noite, se você souber configurar ele certinho, que é o meu caso aqui, configurei tudo certinho, 24 frames por segundo, travei ali a questão do ISO dele, deixei ele bem certinho para que ele tivesse a exposição certa. Eu acho que o grande segredo é esse. Ele te entrega um resultado que eu, sinceramente, sem menosprezar ninguém aqui, é o melhor resultado de FPV que eu já tive de todos os trabalhos que eu usei FPV, tá? E eu não tô aqui julgando o piloto, tá? Apesar disso aqui ser muito fácil de voar, então ele facilita muito as imagens mais cinematográficas, por isso que ele te entrega um resultado tão bom. E a qualidade da imagem, né? A ciência de cores com a Blackmagic casa perfeitamente. Então vale cada centavo que esse drone, que é muito barato, vale cada centavo, e eu me arrependo muito de não ter comprado antes. Infelizmente, eu tenho um trabalho que eu já citei há um tempo atrás aí, que eu acho que esse trabalho deixou muito a desejar. Primeiro, que não fui eu que editei, então eu teria conseguido recuperar mais, mas as imagens do FPV ficaram péssimas. E a culpa não é do piloto, a culpa é da GoPro. A GoPro simplesmente faliu, acabou. Não tem condições de usar uma imagem de GoPro profissionalmente. Ah, de dia com sol a milhão? Beleza, vai embora, a GoPro passa como qualquer celular ruim. Mas aonde tu exige que ela te entregue alcance dinâmico, esquece, porque não dá. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.